panela muito excelente, muitas fotos aqui. Então, eu fazer um seminário sobre o finalzinho do respiratório, que é a prolongação de expressão e palpação, e basicamente situar, talvez um pouco mais no aparelho cardiovascular. A doutora Isabel teve a honra de estar presente aqui, assim como a doutora Maria Luísa, do seu grupo, para nos assistir à apresentação. Espero que eles se bem, alguém faça sobre articular, eu e aí eu estarei presente aqui, e é mais um interessante discussão. Aliás, eu acho que todos nós devemos fazer isso, e o final, assim, para pronto. A gente chama, hoje a gente tem na prova, hoje eu saio para estudar, hoje isso aí, você reclama, porque a prova só tem que mostra que todo mundo tem a mesma vez. Certo? Então nós temos o Fabrício, está aqui, o Felipe, o Lucas, as duas Marias aqui, Maria Alice e Maria Fernanda. Ok? E o Chaves, que eu não vejo, cadê o Chaves? Cadê o Chaves? É tu e isso aí. Quem é que vai começar a falar? Eu, Felipe. Então o Felipe. O Felipe, por favor, estamos a ouvir. Então vamos esperar o Charlão. Bom dia, falange da percussão é uma técnica realizada com as duas falanges distais, do terceiro dedo. Você vai tá? Você vai botar no espaço intercostal a sua falange distal esquerda e vai movimentar a articulação do pulo, fazendo duas flexões. Eu botarei aqui no meio. E dá dois sinais. Aí você consegue ver a velocidade, a posição e o tamanho da área que você está analisando. Pode pular essa parte. Ela pode. Ela pode ser feita em zigue-zague ou em barra grega, sempre comparando o tórax com o outro. E tem 4 tipos de som que a gente pode colocar. São maciço, submaciço, timpânico e atimpânico. Aqui são as regiões do tórax e os sons que a gente pretende encontrar em cada um deles. A macia do fígado, a região cardíaca, o som pulmonar na parte pulmonar dele, e o timpânico com o espaço de trauma aqui, uma região característica, por ter esse som. Agora só um minutinho, Isabel quer fazer algum comentário, certo, Isabel? Quer fazer algum comentário a respeito da percussão, da mais? É só. Antes dele falar, Só você sempre lembrar que o exame físico do tórax, não. mas ela vai estar gravando isso, né? O exame físico do tórax, então você está gravando, tem que ser feito com o tórax desnudo. Essa informação tem em todos os livros de semiologia, mas o que nós vemos na prática não é bem isso, tá? Inclusive, na minha primeira aula, eu mostro um grande hospital do Rio, com o médico encostando o esteto em cima de roupa. Então, lembrar toda a semiologia do aparelho respiratório e cardiovascular com tórax desnudo. Claro que sendo uma mulher, você vai proteger as mamas, vai ter um cuidado, mas tórax desnudo. Tá, e aqui são os sinais que a gente espera encontrar. Tem o sinal de Signorelli e o diabo. O sinal de Signorelli é normal, característica. Você vai percutir ali a coluna vertebral e é um som que a gente realmente espera encontrar. O diabo é o som mais 6 e pode ser escrito no testamento na baixa prunela toda. E aqui uma tabelinha que a gente botou para fazer uma relação do som, a descrição e também o tipo de acometimento que pode ter envolvido. O claro pulmonar e o atimpânico, eles são o que a gente espera encontrar no pulmão, tirando aquelas áreas que eu falei, o que a gente realmente espera, o timbre grave. Já a suma 6 é a redução de ar nos alvéolos. Então a gente vai percutir essa região e você vai conseguir pensar, por exemplo, em uma pneumonia, uma neoplasia, uma... Já a mais 6 é o som surdo que fala, é massa, intenso, pode ser líquido, pode ser alguma sólido também. E a gente encontra dessas etiologias aqui, a pneumonia lombar, pulmônia e dentural. A hipersonoridade é o aumento de ar sólido. Ele deu o exemplo aqui do enfisema, como tem menos movimentação no pulmão, você vai percutir ali a área
e vai ter o som sonoro, né, mais intenso, digamos assim. E o timpanino é o som de vísceras úteis, né? Como no tambor mesmo. Pneumotórax, por exemplo, uma hérnia diafragmática, região epigástica, que pode não ser patológica também. Bora para o próximo. Vai ao Lucas. Tá, acabou. Na ausculta pulmonar, nós fazemos a ausculta pulmonar nos mesmos locais que nós fazemos a percussão. Normalmente no espaço também, no barra-grega, que nós fazemos, e principalmente na parte posterior, preferencialmente. Como a professora Isabel disse, o tórax de preferência muito estímulo. Aqui a gente faz também barra-grega, aqui a gente faz um lado do outro. Aqui a gente faz a fossa supraclavicular. A gente faz também aqui logo abaixo, lá. A gente faz aqui nos espaços que temos trás também. É semelhante também ao barra grega, basicamente. O estetoscópio. Bota aí um pouquinho. É semelhante ao barra. É o barra grega, sim. O molho vesicular, nós esperamos encontrar na escuta normal, o molho vesicular universalmente audível, normalmente é o normal. Os sons normais que nós queremos encontrar na via respiratória é o traqueal, o broncovesicular, o molho vesicular, e tem mais um que eu esqueci. Bronco. Pode passar. Na escuta, como eu já orientei esse aqui, mas a técnica é o paciente sentado, não de joelho, tórax de espírito, tossir algumas vezes antes. Algumas vezes pode ter alteração da escuta pelo paciente tossindo. Isso pode dar uma alteração importante. Que ajuda O correto é que, às vezes, para torcer, para mobilizar essa reversão. Se assume de novo. Nós temos a escuta anterior, posterior, lateral e nas fossas subcapulares, principalmente nos ápices pulmonares, que a gente às vezes quer ouvir o ápice do pulmão, hoje pode querer ouvir a base do pulmão, dependendo do tipo de etiologia também, a causa que está causando problema. E doenças complementam. Pode passar? Essa parte é mais discussão. Agora falando um pouco sobre a escuta em si. O molho vesicular é o som normal que a gente quer ouvir do pulmão, mas a gente quer preferencialmente, ele tem um som normal que ele faz, só que às vezes ele pode estar diminuído ou aumentado, que seria um tipo de alteração. Normalmente quando ele está alterado, quando ele está alterado, somente diminuído, já significa algum tipo de patologia. Aí nós temos aqui diferentes patologias. Nós temos também os ruídos adventícios, que são os tertores, os roncos, os síbilos, os sopros, os atritos, que só os sibilos. E nós temos também alguns tipos de ausculta da voz. Procofonia, egofonia, pecterilóquia. E aqui, as alterações que eu estava querendo falar. No molho vesicular, quando a gente tem ele diminuído localmente, principalmente por doenças que estão local, no lóbulo do pulmão, no espaço assim, nós temos a disfasia, a pneumonia, o pleural, agora doenças que afetam o pulmão todo, como a enfisema, a obesidade, a asma grave, nós temos normalmente o molho vesicular diminuído. Só que no caso da asma, tem outra coisa mais importante que eu vou falar um pouco mais pra frente. Em relação ao molho vesicular aumentado, essa parte aqui. Aqui nós temos, por exemplo, situação especial do vesicular aumentado, que não é uma coisa que a gente encontra normalmente, mas audível no caso, que é no caso da hiperventilação que ocorre no sopro tubário. Pode ver um pouquinho antes de separar. Isabel, por que você comentar para explicar a fisiologia e a metodologia do sopro tubário? O que é isso? O que significa isso? Como é que se interpreta isso? Normalmente, quando se faz a ausculta do pulmão, ele começou a falar dos sons que você vai encontrar. Um deles é colocar o esteto, e eu sempre peço para vocês fazerem, coloca o esteto em cima dessa região. Vocês vão auscultar qual é o som que é auscultado aqui nessa região. O som traqueal, claro, é aqui uma via aérea de maior calibre. Então, você tem um som que é chamado som traqueal. Agora, imagina se eu encontro um som traqueal na periferia do meu pulmão. O que isso vai significar? Sensação que teve uma condensação, possivelmente, ou pode ser um tumor, que necrosou. Ele fez uma necrose, abriu, fez uma cavidade.
ali dentro do parênquima pulmonar. Então, eu tenho aqui na periferia do pulmão e ausculto um sopro. Eu digo que aquele sopro é tubário, porque ele se assemelha ao som passando aqui nessa região, e é secundário ao ar, passando dentro de quê? De uma cavidade pulmonar. Então, aquilo onde é que vai acontecer com frequência? Aqui no Brasil, nós temos a tuberculose, pneumonia necrotizante, lembra? As necroses das pneumonias, quando cavitam e levando a abscesso pulmonar, porque primeiro parênquima necrose, depois você tem o abscesso, eles têm aquele consolidação. Não, é similar, porque a fisiopatogenia é a mesma, mas usam mais o sopro cavernoso para as cavernas tuberculosas. Muda só isso. Mas o sopro correto é chamar sopro tubário. Deu para você Mas o som é o mesmo, não é diferente? Porque normalmente o tubário da caverna tuberculosa, ele não tem tanta inflamação. Já do abscesso não tem muita secreção. Mas são sutilezas. Normalmente é você falar, é um sopro tubário. Tá? Essa nomenclatura é sopro cavernoso, a gente já não usa mais sopro. Só um comentário, todos esses exames à beira de leito que estão sendo feitos, antes de tudo, você irá procurar antes de uma anamnese. Mas se você for botar um esteto, vai errar. Então é só para reforçar, para eu procurar um sopro tubário, para eu procurar um sopro cavernoso, para eu procurar estertor, para eu procurar sibilo, eu já vou, dentro do contexto semiótico, pela história clínica, vou direcionar para a parte pulmonar. Aí fica muito mais fácil. Porque se eu pegar o aluno, até mesmo, eu mesmo, examina ele, sem saber um pouquinho de história, eu posso falar um monte de besteira. Então, isto é fundamental. Nenhum de vocês, quando estiverem formados, estejam fazendo prova de residência, e o cara fala assim, examina o doente. Você, antes de examinar, você faça uma pequena história. Você fala assim, não precisa, tá tudo tranquilo. Porque aí você sabe que e ele já percebeu que você não vai patinar. Isso eu estou te falando porque aconteceu com médicos, com mestrado, com doutorado em cardiologia e foi fazer uma prova para titular. Aí o cara falou assim, não, examina o tórax do doente. Ele pegou os pés e voltou e falou, pode sair, está reprovado. Pode sair, está reprovado. O senhor não sabe examinar. Cara, que mestrado, tomou penal. Então, para mostrar a importância Uma coisa que eu acho que também no terceiro ano que a gente tem que ter, saber bem, é o exame normal. Você saber escutar um pulmão normal. Para ir dali, você saber se você está escutando o estertor, se você está escutando o sibilo, ou se está escutando o sopro. E aí a experiência que vai levar isso para vocês. Mas o principal é, tanto no cardiovascular quanto no pulmonar, você saber o exame físico normal. Né? Gabriel, quer alguma coisa? Não, que a Maria Luísa logo no início havia falado das pneumonias e você falou da importância da anamnese. Então, só para falar de sopro tubário, olha só, tuberculose sendo causa de sopro tubário. A história já iria nos direcionar. Câncer de pulmão. Câncer do pulmão, ele é uma das patologias mais ingratas, porque até ele ter manifestações, muitas vezes você tem que estar no estágio muito avançado para dar manifestação. Mas a pneumonia, como a professora falou, e na pneumonia você teria, diferente da tuberculose, um quadro mais agudo. Então, isso que o Ricardo e a Maria falou é fundamental, é a história. Quando a gente fala, não vou examinar, vai ser 100 anos conversar com eles, como começou a história dele, porque isso vai direcionar. E vocês que estão começando, vão auscultando coração e pulmão,